Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso. Vamos à leitura anual da Bíblia Sagrada. Esse ano nós tiramos para ler a Bíblia e gravar, né? Então aqui no primeiro livro de 1 Reis, capítulo 15 em diante, Abião imita a impiedade de seu pai Roboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos sucessos de Abião e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Nabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Dan e a Abel Bet-Maaca e a todo a Quinerote com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Abaasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tissa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba e de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, no pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo.
Aias, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocaram o Senhor, Deus de Israel, quanto ao mais dos sucessos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto que levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, tirando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Baasa dormiu com seus pés e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. E assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tirsa. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, quanto ao mais dos sucessos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filhos dos filisteus, e ouviu dizer que o povo estava acampado. Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército do arraial. E subiu Onri todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, filho, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e as conspirações que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Enri vence Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirsa reinou 6 anos. E de Semé comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou no nome de Semé, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate,
como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onre, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Onre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa em Jezabel. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que a todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se for a coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante deles, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus. Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, de todos os reis que Israel foram antes dele. E seus dias, Iel e Betelita edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela o chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze nisso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu à minha casa para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes,
E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor, meu irmão.